Olá a todos, pessoal. Muito boa noite ou muito boa tarde. Eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 11 de novembro de 2016, sexta-feira, encerrando então uma das semanas mais agitadas do ano, talvez até a mais agitada. Foi uma semana super interessante, um monte de coisa aconteceu, muito bom para trades, e ela sinaliza que para as próximas semanas o mercado deve continuar bastante aquecido, fazendo movimentos interessantes para trade. Vou dar uma olhadinha então como se comportou o mercado hoje. Muito bem. Hoje mais um dia de queda, 3,3%, com enorme volume. Isso tem esse volume de negociação tem até causado certos problemas aí no sistema da bolsa, né? As coisas não têm sido totalmente fluídas, tem dado alguns probleminhas, e é sinal, né, de que o movimento realmente é bem importante. Bom, no farol de ontem, nós vimos que o mercado caiu e fechou abaixo do fundo marcado no comecinho de novembro, né? Rompeu a LTA, que guia o movimento de alta do índice Bovespa desde o fundo de janeiro, e isso tecnicamente já nos trazia uma tendência de baixa no gráfico diário, indicação então de um período baixista à frente. Mas foi um pivô meio abrupto, meio rápido, né? E não é aquele tipo de cenário onde o mercado desacelera, como a gente teve aqui, para daí formar um pivô e romper com a média de 21 períodos claramente já apontando para baixo, né? Não, aqui a média ainda apontava para cima e ela mal virou na barra de ontem, né? Então, nesse tipo de cenário, o viés do mercado, que era de alta, ainda está muito presente e pode abortar esse sinal. Então, o que eu coloquei ontem para vocês é que, tecnicamente, a gente já tem aqui um pivô de baixa, tá? Mas seria prudente confirmar este pivô com a perda da mínima do pregão da quinta-feira, ok? Isso acontecendo, aumenta as chances de realmente a gente ter um movimento de queda que este padrão gráfico sugere. Qual que é o risco dessa questão do viés autista ainda estar muito presente e o rompimento ter sido meio tímido? O que eu quero dizer por meio tímido? A gente não tem muita distância entre esse fechamento e essa estrutura. A gente ainda está, digamos assim, na zona de influência desse fundo. Isso fica mais arriscado quando o viés contrário ao rompimento do pivô ou da estrutura ainda é muito presente. Então o risco seria, né, do mercado fazer isso aqui hoje e abortar esse sinal, e provavelmente a gente tem um cenário de congestão, e provavelmente daí neste caso o mercado viria a romper essa congestão para cima mais adiante, tá? Então era importante a gente ter a perda dessa mínima. Um outro comentário que eu acho importante fazer é que a volatilidade do mercado aumentou muito, pessoal. Reparem o seguinte, no tamanho dos candles que nós estamos tendo em novembro. Observem bem o tamanho destes candles, e agora olhem o tamanho dos candles que nós tivemos ao longo do mês de outubro, ao longo dos outros meses, com exceção deste movimento aqui, né? Então a volatilidade ela aumentou muito. Isso é muito bom para day trade, porque tu consegue muita variação percentual no intradiário, e no intradiário tu pode operar bem alavancado. Então é uma festa, mas também pode ser uma tragédia se tu não souber o que está fazendo, né? Tem sido muito bom para day trade. Movimentos amplos, né? Movimentos bastante direcionais, com bastante volume,
Né? Hoje no Last Live, só hoje foram 7% positivo nos day trades que eu realmente oficializei, fora todos os outros que eu mencionei, apontei e que deram até mais que isso. Então está sendo muito bom. Mas para operações de swing trade, esta mesma volatilidade eu particularmente não acho legal, tá? Porque aumenta muito o risco das operações. Tu tem todas as operações com stops muito grandes. Não que os stops muito grandes não estejam, stops e alvos proporcionalmente maiores não estejam ocorrendo no intraday. Não, isso ocorre. Só que tu acaba não podendo expor muito do teu capital. Fica um pouco mais difícil trabalhar no swing trade quando isso acontece. E principalmente quando a gente tem um cenário, né, que eu comentei ontem com vocês, pelo menos essa era a minha impressão, de apesar do mercado estar sinalizando queda, a gente já está relativamente próximo de certas estruturas de suporte em vários papéis e papéis principais, o que poderia levar a um movimento de recuperação, né, que poderia abortar esse pivô. Então, o risco para tu entrar nessas operações, o risco de conjuntura, mais de volatilidade, né, do custo dessas operações, a relação risco-retorno, torna um pouquinho mais difícil aproveitar essa virada. No final das contas, o mercado pesou hoje, né, e quem optou por se arriscar nessas operações que surgiam se deu bem. Mas esse é um cenário onde eu prefiro ser mais comedido num gráfico diário e tentar capitalizar no intradiário. E é isso que a gente está fazendo, só que a gente não consegue ver isso aqui no Farol. Tá? Pelo menos nessa primeira parte do Farol. Tá? Bom, índice caiu pesado hoje e deixa absolutamente claro o cenário de tendência de baixa. Tá? O mercado caiu bastante em poucos dias, né? A gente, desde esse topinho aqui até a mínima de hoje, foram quase 6 mil pontos de queda, né? E apesar disso, não há sinal de reversão e a expectativa deve ser por continuidade do movimento de queda. Né? Se houver um repique, o que não parece que vai ser o caso na segunda-feira, tá? Esse repique provavelmente vai abrir oportunidade de operações de retorno à média em vários papéis, tá? Mas provavelmente vai ser apenas um repique, um pullback na cabeça do pivô, tá? Para depois o mercado voltar a se movimentar a favor da tendência, ou seja, para baixo. Tá? Só que eu acho que o mercado vai seguir em queda. Tá? Isso que está me parecendo. Porque repare esse volume. Quando a gente tem barras de força, que é o caso aqui, com um volume muito grande, enquanto a gente tiver essa característica, a expectativa deve ser por manutenção do movimento. Não há sinal de reversão. Tá? Altas agora devem ser vistas como oportunidade para se abrir posições short, vendidas, alugar e vender, ou operar nos mercados futuros na ponta vendedora. Aí não precisa alugar, né? Bom, onde é que nós temos alvos? A estrutura de suporte mais próxima e significativa no índice Bovespa é o fundo marcado em setembro, por volta ali dos 56.800, 57 mil pontos. Tá? Isso está a uns 3,8% do fechamento de hoje. Chances de chegar lá, eu acho que são bastante boas, e essa seria um primeiro alvo para o nosso mercado. Mas entendo que a gente iniciou uma tendência e provavelmente o mercado provavelmente o mercado vai além disso. Né? A gente deve passar por um período aí de alguns meses, né, de um zigue-zague descendente. Tá? A gente tem todo este movimento aqui para corrigir. O rompimento desta LTA sugere que esse ciclo de alta se encerrou. Uma hora isso ia acontecer. Enquanto a gente não tem um pivô, a gente vai indo com a tendência de alta. Agora
provavelmente a gente vai ter um período corretivo, e entendam isso como uma bênção, tá? Isso vai ser muito bom para quem faz trade, muito bom, tá? Abaixo dessa zona aqui, o próximo patamar realmente significativo de suporte fica lá por volta dos 48 mil pontos. Vai ser importante ver os próximos desdobramentos para ter uma ideia melhor, mas esses são os 2 pontos mais fortes de suporte. Um outro detalhe, falando do semanal, né? O rompimento desta região aqui dos 62 mil pontos era uma sinalização de mercado tentando buscar o topo histórico. Era o próximo alvo significativo, tá? Foi um rompimento. E o que acontece? O mercado rompeu e agora volta para dentro daquela estrutura rompida e com bastante volume. Então dá aquela ideia, dá uma ideia de rompimento falso, e isso pode levar o mercado a vir a corrigir de forma mais intensa. Qual seria o primeiro suporte para o mercado alcançar por conta, né, de um rompimento altista falso? Seria esse fundo aqui, tá? Então acredito que aquela zona lá dos 57 mil pontos que a gente acabou de falar, 56.800, deva ser atingida. Acredito que de imediato, se o mercado repicar, é pullback para fazer isso aqui. Ok? Gráfico do índice futuro. Ontem, o contrato WinZ16 fechou em cima desta linha, que antes era uma resistência e que quando foi rompida nos ofereceu um rally, que deu para capturar, né? Então esse fechamento pouco abaixo desse fundo, em cima dessa estrutura, gerava esse risco que eu mencionei, né, de ter uma barra de alta voltando para dentro aqui e por isso ter um movimento lateral. Não foi o que aconteceu. O mercado perdeu a mínima, firmou um movimento de queda. A expectativa agora é que esta linha de suporte venha a ser atingida. Vamos olhar o intraday. Esse era o nosso fechamento até ontem, né? A gente tinha uma estrutura muito importante de suporte, ela foi rompida, o mercado voltou para testar ela e acabou cedendo. A ideia que dava era de continuidade do movimento de queda, certo? O que não deveria acontecer é o rompimento deste topo aqui. Se o mercado, no pregão de hoje, faz isso, pode ser então um rompimento falso intradiário que poderia produzir aquela frustração do rompimento, tá? O que aconteceu hoje na abertura? O mercado já abriu muito pressionado para baixo e isso não é bom. Quando o mercado já vem, né, de um bom movimento, daí abre em gap de baixa e já vai lá para baixo, já estica, fica ruim para operações, tá? Qual que seria o melhor cenário para a gente já ter um posicionamento no intraday a favor da venda, já muito próximo da abertura? Um gap de alta, o mercado abrir em gap de alta, provavelmente testando este topinho aqui, e depois ceder rompendo a linha d'água. Esse seria o cenário ideal. Algo próximo do que aconteceu aqui, né? O mercado abriu em alta e depois rompeu a linha d'água. Tá? Então esse seria o cenário ideal. Tá? Buscar vendas aqui embaixo fica complicado. Tá? O que o mercado ofereceu depois disso? Ele estava sinalizando até um gift aqui para essa barra elefante, mas ele não acionou a venda que a gente estava de olho, acelerou o movimento de alta, veio testar a linha d'água, olha a média móvel de 21 períodos, rompeu a linha d'água, mas vem lá de baixo para romper a linha d'água aqui em cima. E o que nós temos exatamente aqui? Nós temos isso, né?
Então a gente optou por não operar o rompimento da linha d'água, pelo menos dentro dos calls que eu passo, né? E esperar um sinal favorável ao zigue-zague descendente para operar na ponta vendedora. Esse é o momento legal para embarcar. Nesta conjuntura é que a gente tem aquele sinal legal para embarcar numa operação short, para tentar carregar para o gráfico diário através do intradiário. Tá? Bom, e foi nesse momento aqui, nesta barra, que a gente achou uma boa entrada, através de um gráfico de 5 minutos. Tá? Então o que a gente queria era um pivô de baixa, algum sinal forte. O mercado corrigiu nos 5 minutos até a média móvel de 21 períodos, entrou uma pressão compradora, a gente queria a frustração dessa pressão compradora, essa orientação passada. E foi muito rápido aqui, ó. Observem o volume desse candle. O mercado vinha subindo, essa barra, para quem viu, para quem estava acompanhando, ela foi muito intensa na forma como ela foi se desenvolvendo. Era a perda dessa mínima aqui, o ponto para vender. E depois disso o mercado fez um bom movimento de queda. Até que aqui, ó, a partir desse momento, muito volume no movimento de alta. Percebam fundos mais baixos nesse movimento de alta, a gente rompe todos os topos. Isso aqui ainda pode ser um pullback, mas provavelmente é um zigue-zague ascendente, uma recuperação em relação a esse rompimento. O mercado está fazendo essa característica aqui, ó. Rompe um fundo e repica além dele. Rompe um fundo, repica além do fundo rompido. Rompe um fundo, repica além do fundo rompido. E de fato a gente teve um movimento até que o mercado frustrou a partir daqui. Mostrou, né, que provavelmente a gente não ia ter o rompimento dessa estrutura aqui, que era o que a gente estava de olho para iniciar novas operações compradas. E a gente fechou com pressão vendedora. Tá, no final das contas, gráfico de 15 minutos é isso. Mas é um gráfico, esse era o ponto para tentar embarcar numa operação short no gráfico do WinZ16 e carregar para o diário. E tem todo jeito de, na segunda-feira, prosseguir nesse movimento de queda, buscar essa região. Se o mercado tentar repicar, provavelmente é pullback nessa estrutura. Okay? Então, o mercado entrou em tendência de baixa, vamos abraçar esta tendência. Ok? O movimento do nosso mercado não foi acompanhado, de novo, pelos Estados Unidos. Aqui nós temos o gráfico do índice Dow Jones. A gente teve mais um dia de alta. O mercado americano rompeu o topo histórico. Tá? Ele está bem sobrecomprado. O volume continua forte. Tá? Então não há sinal de reversão, mas a gente deve estar próximo a um movimento de respiro que provavelmente vai fazer um pullback. E se isso acontecer, talvez já na segunda-feira, isso vai ajudar o nosso mercado a continuar caindo. Tá? Mas o mercado americano está autista. Esse descolamento não é usual. Tá? Não é usual. S&P, diferente do índice Dow Jones, já mostra alguma correção. Teve uma leve quedinha, no final das contas, o que está acontecendo aqui? O mercado está sentindo essa resistência intermediária, provavelmente faz um movimento de correção muito leve, para depois provavelmente voltar a subir para testar este topo histórico. Tá? Agora que a gente fechou a semana, o que a gente vê aqui? A barra da semana passada sugere que o mercado sentiu o topo de 2015, que era o último topo histórico, né? Antes desse aqui, né, foi o topo histórico rompido, serviu como suporte, tanto no S&P quanto no índice Dow Jones. É uma configuração estranha de bolsa, isso não é usual. Tá? O nosso mercado está sinalizando queda e o mercado americano sinaliza continuidade do movimento de alta. Isso não é comum, é até um pouco difícil de fazer a leitura, né? Muito bem. Dólar. Vamos ficar com o gráfico primeiro ajustado do dólar. Dólar futuro perpétuo. Nós tivemos ontem um forte movimento de alta, foi a maior alta do dólar desde 2008. Né? E praticamente no gráfico aqui ajustado, perpétuo ajustado, a gente já estava alcançando o topo de setembro, que era o alvo que eu tinha antes para minha expectativa de alta por conta de entender que isso aqui foi um rompimento falso.
Tinha um pouquinho de espaço para chegar nessa região, né? Então eu esperava ainda alta para o pregão de hoje, só achava muito complicado abrir operação de swing trade na ponta compradora, pelo mesmo argumento que eu estava explicando antes em relação a várias ações, né? O custo do teu stop é muito grande, e a gente já muito próximo de uma estrutura que dá obstáculo. Não é o tipo de cenário que eu me sinta confortável. Tá? Mas a expectativa era de alta e nós tivemos essa alta. O mercado foi além e acabou fechando, respeitando este topo. É uma estrela cadente, fora das bandas. O índice de afastamento aqui do dólar está bem elevado, mas não é um cenário onde eu me sinto confortável para abrir uma operação short aqui pelo gráfico diário. Tá? Muito volume ainda entrando. Eu prefiro buscar operações short ou pro lado que for no intraday. E a volatilidade no dólar, pessoal, tá enorme. Tá? Então tem muito cuidado nos day trades, porque os volumes que vocês estavam acostumados antes, tá? Agora geram financeiros muito significativos. Tanto porque o dólar subiu, ficou mais caro, então o valor do contrato, a mesma coisa na bolsa, a volatilidade subiu muito. Então são muito mais pontos que o mercado está percorrendo, aparentemente com os mesmos candles. Como a volatilidade como um todo subiu, a gente olha esses candles aqui e não percebe que eles são muito mais amplos na média do que os candles que a gente tinha anteriormente. Então, como está tudo uniforme, parece que é a mesma coisa. Mas está muito mais caro operar. Tá? Bom, se eu tirar o ajuste do gráfico, que deixa mais claro ainda o rompimento falso, o que eu mencionei ontem para vocês é que usando este gráfico, provavelmente a média móvel de 200 seria o alvo para o movimento. O mercado foi lá, fez o sinal de reversão em cima dessa média móvel de 200. Eu espero para um movimento corretivo na semana que vem no dólar, mas não a ponto de abrir operações de swing trade, no máximo operações de day trade. Tá? Olhando o intraday, vamos olhar aqui o WDOZ16. O início do dia foi uma forte puxada. Para quem está olhando um gráfico de 15 minutos, como usualmente eu faço, não teve entrada. Para quem opera lá gráficos bem curtinhos, ok, né? Dava para surfar essa onda aqui. O pessoal que curte operar nos gráficos de 2 minutos, né? Depois disso, o dólar ofereceu um gift, uma correção. Se tivesse ocorrido aqui o rompimento da linha d'água, eu teria ficado bem interessado. A gente teve, no final das contas, um movimento de alta em cima deste sinal. O mercado bateu no topo anterior, corrigiu forte, ficou com uma cara aí de topo duplo. E o mercado depois ficou oscilando em torno da linha d'água. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente a gente teria o rompimento da linha d'água e provavelmente seria uma bela operação. Então vamos ficar bem atentos a essa estrutura aqui no pregão da segunda-feira. Okay, minha expectativa é para uma correçãozinha no dólar, mas o sinal tem que vir no intraday para a gente querer tomar qualquer tipo de atitude. Em relação ao juro, dei um F19. Também fez um pivô de alta, faz um candle de reversão, mas sei lá, a minha impressão é que é possível que o juro vá ainda mais. Eu não operaria isso aqui na ponta vendedora, de forma alguma. O DI um F25 já tem uma cara mais amigável ao movimento de correção, mas eu não gosto desse tipo de sinal, né? Onde o stop fica muito longo e a estrutura testada fica numa sombra lá de um candle muito grande, enquanto que o corpo do candle ainda fica muito longe da estrutura. Tá? Então eu não descartaria a possibilidade do juro ainda subir um pouco mais para testar melhor essa zona aqui, e por testar melhor eu quero dizer se aproximar em corpo da estrutura para depois iniciar um movimento corretivo. Mas basicamente o alvo que eu imaginava para o juro já foi atingido. Ok. E é isso, né? Então a gente finaliza aí esses principais gráficos. Semana bem interessante, bolsa.
Agora na parte 2 do Farol eu vou falar sobre as ações e os movimentos. Tem muita coisa para falar, mas pouco trade para fazer, tá? Pouco trade para fazer. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês todos um ótimo final de semana e até o Farol de segunda-feira.